A Magalu anunciou mais um aumento de capital e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que ela está fazendo isso e no final eu vou te falar a minha opinião, a minha visão sobre esse fato relevante, se eu acho que ele foi positivo ou negativo para a tese. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like que ajuda bastante o canal a chegar a mais investidores. Então a Magazine Luiza anunciou ontem um novo aumento de capital, dessa vez na casa de 1 bilhão 250 milhões de reais, o que é um valor de certa forma relevante para o quanto a Magazine Luiza vale hoje no mercado, que é cerca de 14 bilhões, então seria uma diluição de cerca de 9%. Então sim, o investidor precisa estar de olho e entender o que está acontecendo. O preço de emissão dessas ações vai ser de R$ 1,95, o que dá um desconto de cerca de 5%, e ele vai ser um aumento de capital privado, ou seja, ele vai ser bancado pelos controladores, que garantiram aqui cerca de 1 bilhão, e o BTG, que vai aportar ali até 250 milhões, provavelmente os 250 milhões completos. Por que a gente tem que estar de olho nisso, né? Primeiro porque talvez não seja o melhor momento para você fazer uma emissão, então é interessante quando uma empresa ela faz uma emissão de ações quando ela está muito avaliada, né, muito bem avaliada pelo mercado, está com as ações em alta, porque ela consegue captar a mesma quantia de dinheiro por um nível de diluição bem menor. Então, se a Magazine Luiza tivesse feito essa emissão, por exemplo, um ano atrás, quando ela custava R$ 4,36, ela precisaria emitir cerca de metade ou até mesmo menos da metade das ações que ela está emitindo agora para captar os mesmos 1 bilhão 250 milhões. Então a gente sempre tem que ficar muito de olho e talvez até de certa forma preocupado quando uma empresa faz uma emissão que as ações estão em queda. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. O positivo é que o valor dessa emissão vai para o caixa da empresa e a Magalu ela informou ali para o mercado dois destinos principais para esse dinheiro. Então, primeiro ali acelerar investimentos em tecnologia, incluindo o Luiza Labs, a plataforma de marketplace, experiência de usuário, né, que a gente chama de UX, melhorar a experiência do usuário no aplicativo, no site, serviços de advertising, que também é um novo segmento aqui que a Magalu tem investido, a parte de fintech dela que ela tem ali dentro do aplicativo e também o serviço de fulfillment, que é a parte de logística, e a Magalu Cloud. Esses últimos dois aqui a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Por quê? Todos esses outros que foram mencionados, Luiza Lab, Marketplace, UX, tudo isso são investimentos de baixo CAPEX. A empresa ela gasta ali alguns milhões, faz algumas melhorias que já são relevantes o suficiente, ela não precisa gastar tanto. A parte de logística, que é o fulfillment, e a parte de cloud são investimentos de alto CAPEX. A empresa precisa gastar muito para ela poder realmente ali melhorar, fazer melhorias e crescer. Só nessa parte de logística, para vocês terem uma ideia, a Magazine Luiza já até fez uma emissão de ações no passado. Então lá em 2021 ela levantou cerca de 4,6 bilhões de reais para financiar principalmente a expansão logística. Então investir em galpões, investir em frota para entregar mais rápido pelo Brasil, investir em serviços de inteligência nessa área, em aquisições possivelmente. E isso até aumentou a dívida dela na época, né? Então ela começou a investir bastante nessa parte logística e a dívida bruta ali subiu para quase 7 bilhões ali em 2022. Então é uma área que acaba consumindo bastante caixa. Isso mesmo, ela tendo captado esses 4 bilhões, ela continuou se endividando porque ela precisava aumentar ali a frota para poder competir nesse setor, principalmente com o Mercado Livre que vinha investindo bastante, bilhões também aqui no Brasil, para essa parte de fulfillment. E o Magalu Cloud, que é o serviço de nuvem mais acessível que a Magazine Luiza anunciou no final do ano passado, de olho ali em pequenas e médias empresas, para tentar imitar o que a Amazon fez lá nos Estados Unidos, que começou a oferecer serviços de cloud para outras empresas, e isso hoje se tornou uma parte significativa do resultado da Amazon. Também precisa de muito dinheiro. Então, falei aqui da Amazon, para vocês terem uma ideia, entre 2011 e 2022, a Amazon investiu no serviço de nuvem dela, no serviço de cloud, só de CAPEX ali em infraestrutura, cerca de 108 bilhões de dólares. E isso foi um estudo que a própria Amazon fez sobre o impacto que o AWS teve no PIB lá americano. Então, se foram aqui cerca de 11 anos, a gente pode dizer que a Amazon investiu cerca de 10 bilhões de dólares quase por ano aí para colocar de pé a infraestrutura de cloud que ela tem. Claro que nem se compara o que a Amazon fez com o que a Magazine Luiza quer fazer. Então, a Amazon ela queria ter um serviço de cloud ali completo para o mundo todo. Então, a Amazon ela tem que investir e tem que ter uma infraestrutura pronta para qualquer pessoa, para qualquer cliente no mundo conseguir acessar os serviços dela. E a Magazine Luiza ela vai focar em pequena e média empresa aqui no Brasil. Então, ela provavelmente não vai precisar de tanto dinheiro assim. Mas mesmo assim, é um segmento que consome muito CAPEX, que precisa de muito dinheiro. A gente vê isso na Microsoft, a gente vê no Alibaba e a gente vê também no Google. Então, as empresas que investem em cloud precisam de muito dinheiro para montar ali os data centers, para montar ali infraestrutura tecnológica, oferecer os serviços, e mesmo que ela foque somente em pequenas e médias empresas,
ela deve precisar de bastante dinheiro daqui para frente, não só para a parte logística, como também para a parte de cloud. Isso daqui iria começar a pesar nos papéis da empresa caso ela continuasse tomando dívida, né? Porque a Magazine Luiza se alavancou nesses últimos anos e isso tem pressionado bastante as ações da empresa. E falando em dívida, esse é o segundo destino para a utilização desse capital, que é otimizar a estrutura de capital da empresa, dando continuidade ao processo de redução de despesas financeiras atualmente em curso. Então, quando a gente olha aqui o resultado da Magazine Luiza do último trimestre, a gente consegue ver que as despesas financeiras líquidas vêm machucando realmente o resultado da empresa. Então, no primeiro trimestre de 23 foi o pior, 7% da receita líquida foi utilizada somente para pagar a despesa financeira, que acumularam ali só naquele trimestre mais de 600 milhões de reais. Então, vocês imaginem que 600 milhões de reais está indo pelo ralo, que a empresa poderia ter utilizado justamente para investir em crescer, para fazer aquisição, e ela está utilizando para pagar juros. E o aumento dos juros que a gente teve aqui no Brasil, da taxa Selic, do cenário macro que dificultou os resultados da empresa no ano passado, e acabaram fazendo com que a Magazine Luiza tivesse prejuízos nos últimos trimestres. Então, no acumulado até o terceiro trimestre de 23, ela apresentou um prejuízo de quase 400 milhões e com certeza a maior parte disso foi por conta do resultado financeiro. Se não fosse o resultado financeiro, ela não teria dado prejuízo. Então, sim, a empresa pegar um pouco de dinheiro agora, né, aumentar ali o seu capital, reestruturar a sua dívida, reestruturar o seu balanço, vai sim dar um fôlego para ela, principalmente porque não só ela vai possivelmente aumentar o caixa, o que vai dar um fôlego ali no resultado financeiro, como também a gente está no movimento de queda de juros. Então o mercado projeta uma taxa de juros aqui de cerca de 9% para o final agora de 2024. Então se a Magazine Luiza aumentar o caixa dela com esse aporte que vai ser totalmente custeado ali pelos controladores, ao mesmo tempo que a taxa de juros estiver caindo, a tendência é que ao longo de 2024 ela tenha um resultado financeiro que não machuque tanto mais assim o resultado completo ali, né? O lucro líquido final da empresa. Então o resultado financeiro só nos últimos 12 meses foi negativo em 2 bilhões de reais. Então se ela conseguir reduzir isso daqui, por exemplo, para 500 milhões de reais negativos agora em 2024, ela já volta a ser lucrativa. Isso pode ajudar com que o mercado volte a subir ali as ações da empresa, né? Ficar um pouco mais otimista com o case da Magazine Luiza. E falando também em resultados, talvez ela tenha um quarto trimestre melhor do que se espera. Quando a gente olha aqui o índice do varejo aqui da Cielo, a gente consegue ver que ali em novembro já teve uma recuperação bem forte do varejo, que saiu de um resultado real negativo de menos 3,2% para um resultado real positivo de 0,4%. Então foi uma forte recuperação. É que quando você olha só o número de um crescimento de 0,4, ele parece fraco, mas quando você olha que ele se recuperou de menos 3, você consegue entender que teve sim uma forte recuperação. E esse movimento continuou em dezembro, onde teve um crescimento real ali do varejo de 2,2%. Então isso pode sim ter impulsionado os resultados finais do último trimestre da Magazine Luiza e ela pode ter uma geração de caixa um pouco mais forte, um início de 2024 um pouco melhor, junto com esse fator de que os controladores vão aportar dinheiro na empresa. Isso pode aliviar bastante a pressão aqui do resultado financeiro da empresa, que agora vai ter um 2024 possivelmente melhor, porque 2023 foi péssimo para o varejo nacional aqui no Brasil. Então torçamos aí para um 2024 um pouco melhor do ponto de vista de vendas. E juntando um resultado melhor na linha de cima, na receita, a Magazine Luiza possivelmente vendendo mais e gastando menos com juros, ela pode voltar a trazer um lucro líquido pelo menos já positivo em 2024. Então, apesar de eu acreditar que as ações podem abrir em queda hoje, não só pelo desconto implícito da emissão, mas também porque o mercado está muito a risco com emissões, com aumento de capital, principalmente do varejo, porque faz o mercado ali se questionar se a empresa está precisando do dinheiro. Então, a gente viu a Sequoia com aumento de capital, Casa Bahia com aumento de capital, e todas foram penalizadas pelo mercado. Então, talvez abra caindo hoje, mas eu acredito que sim, essa emissão é positiva para o acionista no médio e longo prazo, porque tira principalmente ali um pouco da pressão que a Magazine Luiza tem hoje na questão da dívida e do resultado financeiro. Então, o preço que os acionistas vão pagar é uma diluição de cerca de 9%, totalmente custeada ali pelos controladores, então mostra também a confiança da própria família, né, dos controladores ali na empresa, na Magalu para médio e longo prazo, e os acionistas minoritários não vão precisar colocar dinheiro para ajudar de novo a empresa a se colocar nos trilhos. Então eu acho que o 2024 da Magalu vai ser bem melhor do que o 2023 e esse aumento de capital deve ajudar sim. Lembrando que a gente aqui no GA não tem recomendação de compra para as ações de Magalu, mas a gente tem sim ações do varejo que a gente gosta
e a gente tem nas nossas carteiras. Então, se você quiser saber quais são as ações que a gente efetivamente recomenda para os nossos assinantes, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou no primeiro link do YouTube que você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante IA Pro. Se você gostou do vídeo, deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores e eu vou ficando por aqui. Bons investimentos e até o próximo vídeo.